Como será o fim dos tempos? Você já fez essa pergunta? Eu também já fiz. Como será o fim dos tempos? E muitas pessoas também já fez. Muitos amigos, muitos conhecidos já fizeram essa pergunta. Mas como será o fim dos tempos? Segundo a Bíblia. É o que nós iremos falar aqui neste encontro. Porque nós somos cristãos, cremos na palavra de Deus. Se você é um cristão que crê na Bíblia, acredita no Deus de Israel, e crê na palavra de Deus, venha comigo que nós vamos, neste encontro, falar sobre como será o fim dos tempos. Querido, saiba de uma coisa: o fim dos tempos procederá da manifestação de sinais de Deus à humanidade. Você sabia disso? Então, obviamente, esse estudo dos últimos dias é um estudo muito amplo, muito abrangente, que não dá para eu falar em algumas horas de vídeos, em alguns minutos de vídeo. Eu precisaria de mais tempo para abordar de forma completa. Mas você pode entrar no nosso canal lá e você vai ter muitos assuntos a respeito disso, tá bom? Mas hoje eu quero falar sobre quatro sinais que precedem o fim dos tempos. Nós vamos meditar neste encontro, amém? Eu quero que você agora, neste exato momento, eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta, preparada. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Isso mesmo. Dá uma pausa no vídeo aí agora. Isso, dá uma pausa aí, eu espero. Isso, estou te esperando. Abriu sua Bíblia? Abriu? Tudo bem, beleza. Agora, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz o seguinte, agora vamos lá. Vamos ler aqui, juntos. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Repete comigo aí, tempos trabalhosos. Vamos analisar essa afirmativa que o apóstolo Paulo disse ao jovem pastor Timóteo, que ele teria tempos trabalhosos e que nos últimos tempos, dias também terão tempos trabalhosos, e é uma mensagem profética. O que é tempos trabalhosos? Tempos de iniquidade, lá em Mateus capítulo 4 fala disso, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, o amor pelo próximo, amor pelo evangelho, a falta de amor por pregar e por se viver o evangelho. Porque pregar já é difícil, já temos dificuldades, teremos dificuldades e obstáculos para pregar, né? Quais são esses obstáculos? Obstáculos, muitas das vezes, de proibição, de ameaça. Alguns países proíbem você de pregar o evangelho, e se você descumprir esta ordem, a pessoa pode ser até presa e assassinada. Né? Outros países, outros lugares não, mas as pessoas são totalmente doutrinadas por esse pós-modernismo, por filosofias, né? Por fábulas, por modelos de vida contrários aos princípios de Deus. E também inversão de valores, ou seja, mudança, né, daquilo que o homem quer. O homem quer viver aquilo que ele acha que é certo e não o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. O homem está cada dia se afastando da palavra de Deus e desconsiderando a Bíblia como uma referência espiritual para a vida dele. O homem que é contaminado com a corrupção do mal e com o pecado, né? As aflições, teremos aflições, né? Angústia, passaremos por lutas, mas a Bíblia diz que nós não adianta não se abater, porque Deus estará conosco, estará comigo, com você. Ele venceu e nós também venceremos. Esfriamento espiritual, tudo isso causa o quê? Esfriamento espiritual, né? As pessoas não querem mais buscar a Deus, não querem mais viver a vontade de Deus, e aí é um cataclismo espiritual, né? Como, por exemplo, também, querem cada dia fazer com que nós concordemos com princípios que é contra os princípios de Deus, com pensamentos, filosofia que é contra os princípios de Deus. Então, isso é errado, né? Como, por exemplo, a educação dos filhos, né? Hoje nós temos vários temas aí, por exemplo, a educação de gênero, né? Isso é um absurdo, isso é um assunto não do Estado, e sim da família.
Cada família conduz conforme as suas tradições, né, e a sua doutrina. Se uma família ela tem princípios cristãos, a família, os pais que eduquem os seus filhos conforme a doutrina deles. E aí, se não for ferir a Constituição, eu também creio, e nem a palavra de Deus, e se for algo que vá agregar eles, que venha fazer dele um cidadão bom, honroso, que cumpridor da lei, amém, né? E que respeite isso, se ele seja um cristão, ou se ele também seja um ateu, respeitamos, né? Mas discordar não significa, às vezes, falta de amar, né? O segundo sinal é apostasia, né? Olha só, abre aí de novo. Estou com a minha Bíblia aqui, tá bom? Estou aqui acompanhando a minha Bíblia para ficar melhor. É bom a gente já lendo, né? Explicando e lendo aqui a palavra. Diz aqui, ó, em 1 Timóteo capítulo 4, queridos, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: mas o Espírito expressante diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé. Olha só que interessante, nessa primeira parte do texto, deste versículo, mais o Espírito expressante diz, irmãos, o apóstolo Paulo ali, o homem de Deus, ele teve uma revelação profética a respeito disso, porque Paulo ele era muito categórico quando ele dizia, não Senhor, mas eu que digo, eu que estou dizendo, é uma orientação minha que eu estou fazendo pela minha experiência como homem de Deus. Mas Paulo também diz, quando ele era ele e quando era Deus, ele fazia muito bem essa distinção quando ele escrevia, quando era ele, quando era o próprio Deus falando. Então ele diz categoricamente, o Espírito Santo me diz que nos últimos tempos apostarão alguns na fé. Você sabia que apostasia e uma pessoa apostata e uma pessoa desviada tem uma diferença, né? Qual a diferença? Tá? A diferença é o que é apostasia? Uma pessoa apostata é uma pessoa que abandona a fé de forma premeditada e consciente, ou seja, por repetir de novo, a apostasia é abandono premeditado e consciente da fé cristã. Então, ou seja, essa pessoa, ela serviu a Deus, ela serviu ao Senhor, experimentou do Senhor, conheceu a Deus, teve experiência com Deus e por um período de momento ela cauterizou sua mente, sendo influenciada pela iniquidade, pelas falsas doutrinas de demônios, e passou a servir doutrinas de demônios e também passou, consequentemente, a pregar contra todos os princípios e a palavra e a vontade de Deus. Esse é o apostato. Então, ou seja, ele não tem sentimento de culpa nenhuma, né? Ele simplesmente luta contra o evangelho, contra a fé cristã, porque ele não acredita mais naquilo e ele não vê como uma referência de Deus e que aquilo ali não existe, que aquilo ali e ele passa a lutar contra, né? Agora, desviado, existe o tipo de desviado que ele se desvia pelo sentimento de culpa. Você sabia disso? Ou seja, quando ele se desvia, muita gente, aí até pelas nossas experiências, você também já teve experiência assim de pregar para uma pessoa, ela chora, ela se derrama em lágrimas e muitas vezes diz, eu não sou digno de estar ali, então por isso eu vou me afastar, eu não sou digno de ter misericórdia de Deus. É isso que ela fala, eu não sou digno de estar próxima de Deus. Então, esse tipo de desviado, existe um sentimento de culpa e de responsabilidade espiritual, porque ele sabe, se ele fizer a obra de Deus relaxadamente, né, ele terá as punições. Mas veja bem que ele coloca no seu coração, se eu não sou digno. Mas esse sentimento também não é bom, né? Esse sentimento não é bom porque esse sentimento de culpa e de Deus também é uma trava, né? Trava ele de dar os passos e de buscar a Deus para alcançar a misericórdia, né? Ou seja, resumindo, se Jesus voltar e se os dois morrer nessa situação, todos os dois vão para o inferno, mas existe uma certa diferença. Mas, obviamente, aquele que tem o sentimento, reconhece a sua culpa, esse sim alcança a misericórdia com mais facilidade. Esse alcançará a misericórdia com maior facilidade, ok? Certo? Então, esse é os nossos dois sinais que nós vemos aqui, tempos trabalhosos e apostasia. Agora, vamos para
o terceiro, sinais. Amém? Deus abençoe. Vamos falar então, o terceiro sinais é sinais do céu e terremotos. Vamos falar aqui desses sinais importantíssimos também, importantíssimo que é um aviso de Deus. Você sabia que essas pessoas que estudam astronomia, que estudam fenômenos, eles já tiveram muitas experiências de encontrar objetos, OVNIs, né? Objetos não identificados, e também não só objetos, também seres, né? Não identificados, né? Que se movimentavam, que reagiam, mas eles não podem pronunciar, não pode publicar para a população para não assustar, né? Para não trazer algum tipo de aterrorizar a humanidade. Primeiro, o que eles fazem? Eles estudam, vê o grau de ameaça que aquilo pode ser para a humanidade, e aí eles vão estudar. Se representar alguma ameaça, eles vão estudar, enfim. Mas, enfim, essas aparições são permissão de Deus para dizer ao homem, olha, existe uma dimensão espiritual. O mundo, o homem não acaba quando morre a sua matéria física. O seu espírito vive, né? Mas com quem ele viverá eternamente? Com Deus, para a felicidade eterna, ou com o inimigo e os seus anjos para o sofrimento eterno, né? Tudo isso é Deus também comunicando, porque Deus se revela pela sua palavra, pelos seus profetas e pelos seus sinais, certo? Então, a ciência procura compreender esses fenômenos de forma lógica, mas nós que estudamos a Bíblia, somos estudiosos da Bíblia, nós entendemos que isso é a manifestação de Deus, ok? Terremotos, querido, terremotos, né, também é um sinal de Deus. Existem lugares que não tinham terremotos e passaram a ter, né? Mas pessoal, mas terremoto é, segundo a ciência, a geologia, é um encontro de placas tectônicas, né, que se encontram, que se chocam e causam esses terremotos. E daí? E daí? Tudo bem, que lindo, né? Que maravilhoso, que definição linda, né? Isso que a ciência descobre. Tudo bem, descobre como é feito, como que acontece, mas quem permite essas coisas? Quem controla essas coisas? Quem faz com que essas coisas aconteçam? Permite que a natureza se mova, né? Quem criou a natureza? Quem criou a natureza? Quem controla o mar? Quem controla o mar, a órbita dos seus mares, que não permite que o mar saia do seu nível e venha cobrir a terra. Gente, nós temos mar suficiente para cobrir a terra, mas quem é que faz isso? Coloca ele no seu lugar e não permite. É o próprio Deus. Tsunami, por exemplo. Você vê um exemplo, só um tsunami você vê o estrago que faz, né? Esse tsunami que dá no mar e o estrago que ele faz numa terra. Mas isso é a mão de Deus. Então, o que nos protege é Deus, é a misericórdia de Deus. Então, terremotos também. Agora, Brasil, queridos, pasme, 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 queridos. O Brasil, recentemente, nós estamos vendo o histórico de terremotos aqui no Brasil. Quem diria? O Brasil não está dentro de uma placa tectônica inteira, completa. O Brasil não tem divisão de placas tectônicas. Ele está dentro de uma placa, né? Todo o seu território está em cima de uma placa tectônica só. E por que acontecem terremotos, né? Nem tudo a ciência consegue explicar. Mas, enfim, independente de ser ou não motivo, a causa, circunstância, não existe uma explicação espiritual. É o sinal de Deus, né? Aí na cidade aqui, ó, até coloquei aqui, meus irmãos, Monte Belo, Montes Claros, né? Vem tendo ocorrências ali na cidade de terremotos. Tem um grau, né? 3,7 escala Richter. Mas fez um estragozinho, né? Não é considerado perigoso, mas fez um estrago, né? As notícias dizem lá, os especialistas, que mais fez um estrago. Enfim, mas, independente de ser um terremoto de alto risco ou não, terremoto, sim, é um sinal da vinda de Cristo, ok? E fome também, grande fome, pobreza, escassez, né? Esse é o terceiro sinal. O quarto sinal é guerras e conflitos. Olha só, no, em Mateus capítulo 24. Estou com a minha Bíblia aqui. Ó. Vamos lá, vamos ler. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam,
mas ainda não é o fim. Olha só, estou com a minha Bíblia aqui, ó. Mateus 24, 6 e 7 diz o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras, ó, e rumores, tá? De guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Olha só, conflitos, guerras e conflitos. Gente, sempre o mundo viveu em guerras e conflitos. Óbvio que as guerras as maiores guerras que foram registradas nos nossos históricos aí do mundo foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que envolveu muitos países, vários países, né? Brigando por interesses, pelo seu território, enfim. Mas atualmente aí, recentemente, nós vemos aí país já entrando em conflitos, já por jogo de interesse, né? Um querendo ameaçar, um querendo mostrar o seu poder militar, por exemplo, Coreia do Norte, querendo mostrar o seu poder militar, outro Estado Islâmico fazendo aquele que também querendo mostrar o seu poder, querendo conquistar ali a Síria, até o Jordão ali, aquela cidade, né? De forma extremista, de forma radical, matando milhares de pessoas inocentes, né? Então, ou seja, também sendo responsável por vários eventos de terrorismo no mundo, né? Esse Estado Islâmico, né? Outros grupos de terrorismo também haverá na Terra, né? Diante na Terra. Então, tudo isso é anúncio, sinais que precedem o fim dos tempos, né? A volta de Cristo, os eventos dos sinais do tempo que antecedem que os eventos que irão ocorrer, né? A volta, a grande tribulação, enfim, tudo isso são sinais que antecedem o fim dos tempos. Então, ataques terroristas, né? Esses ataques terroristas. Então, meus queridos, qual o objetivo da gente estudar a respeito do fim do tempo? Não é para tentar descobrir o dia. Você vai ouvir aí muita gente falando sobre, tentando ouvir, você vai ouvir muitos falsos profetas, dizer, olha, Jesus vai voltar em 2000 e não sei quanto. Quantas vezes eu já ouvi falar que Jesus ia voltar em 2000 e não voltou? Né? Falando, o mundo vai acabar em 2000 e não acabou. Vai acabar agora em 2000 e não sei quanto. Então, na data tal, querendo, gastando o seu tempo tentar descobrir o dia, porque os discípulos queriam descobrir, mas Jesus não deu essa data para ninguém. Ele diz, ó, só o Pai virá, e esse dia será como ladrão, ou seja, não avisará, ele virá de surpresa, né? E como noivo. Então, não é, qual é a nossa preocupação como cristão? Não é adivinhar o dia, mas sim compreender os sinais dos eventos proféticos desse grande dia. E no demais, estarmos preparados como as virgens prudentes, né? Alertas, vigilantes e cheia da presença de Deus. Amém? Deus abençoe e até mais.